19 horas e 30 minutos desta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Já estava esquecendo o ano. Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelo Facebook, no nosso projeto Psicologando com Eduardo Jorge. E hoje é um dia mais que especial, que nossa live, das segundas-feiras também está sendo transmitida a partir de agora, todas as segundas-feiras, pela TV Unomaster, tá certo? TV Unomaster, dos meus amigos lá de Palmares, do Lulica e companhia aí também. Então, a gente está fazendo esse intercâmbio, essa ligação da Mata Norte, o pessoal de Goiânia que acompanha a gente, com a Mata Sul, Então, a TV Unomaster, você vai lá, se inscreve, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você vai lá, passa a seguir e toda segunda-feira você vai estar acompanhando a gente no projeto Psicologando com Eduardo Jorge, além de uma programação muito rica em conteúdos, em poesia, em cultura, em filosofia, em medicina, em ciência, Então, um abraço a todos da TV Unomaster e você que nos acompanha sempre, quem puder compartilhar, copiar o link aqui do nosso perfil ou da TV Unomaster, aí você manda aí para os grupos do WhatsApp aí dos seus amigos e amigas, quem gosta assim de falar, de aprender mais sobre a mente humana, de refletirmos mais, não só sobre a psicologia na sua amplitude, Trazemos aqui as 3 grandes forças da psicologia, mas também a fenomenologia, a análise dos fenômenos. Estudamos também a neurociência, a filosofia, a antropologia, os fenômenos históricos sociais, tudo isso trazendo numa linguagem simples, tanto o PhD vai compreender, mas também aquela pessoa que não teve muito acesso ou nenhum acesso à escola também possa compreender, tá certo, pessoal? E hoje nós vamos falar de um assunto, muita gente vem me perguntando, vem me abordando para falar sobre isso, até por conta de estar muito nas mídias aí, principalmente agora com as Olimpíadas, que é a saúde mental dos atletas de alta performance. O caso aí da Simone Biles, eu acho que acendeu uma luz para vários especialistas, especialistas da área desportiva, da área da psicologia, da saúde mental, em si, de jornalistas, uma luz que mostra que essa coisa, todo esse glamour do medalhista olímpico, dos campeões, principalmente do ouro, muitas vezes tem um preço muito alto, muito caro a se pagar e a gente precisa refletir. Eu acho que é importante nós refletirmos sobre como nós estamos educando, formando, treinando os nossos atletas, não só os atletas olímpicos, mas os atletas em si, de alta performance. A gente vê aí o Brasil é o país do futebol também, nós temos aí grandes astros no futebol, entre outros esportes aí, mas tem chamado a atenção essa situação aí da Simone Biles. Mas antes, pessoal, antes de entrar no tema, eu também quero aproveitar e pedir para seguir a gente, quem puder seguir a gente também no Instagram, Eduardo Jorge PSI, também tem lá nosso perfil no Instagram. No YouTube nós temos lá o nosso canal, Eduardo Jorge Psicólogo. É bem interessante, nós temos vários vídeos aí, esse vídeo também vai para lá, tá certo, pessoal? E quem quiser nossa consulta ou consultoria, também a gente atende tanto presencialmente, como atendemos online, além de palestras, de treinamentos para você no âmbito público ou privado. Então você liga para o 992290601, 992290601, que nós temos aí a Claudiana Albuquerque também fazendo parte da nossa produção, o Alex Mano Brown, meu amigo Flávio Henrique,
Então a gente agradece a nossa equipe. Mas vamos lá, vamos falar sobre, sim, a saúde mental dentro dos esportes, né, dos esportes, principalmente os esportes de alta performance. Deixa eu começar já a abrir aqui devagarzinho, que daqui a pouco a gente vai começar a conversar. Tendo dúvidas, pode mandar dúvidas, perguntas, sugestões. A gente conversa aqui ao vivo, né? Então aqui é um espaço também, um espaço bem democrático, que você pode concordar, discordar. O mais importante é que esse é um espaço propositivo, de propor a reflexão, né? A análise das ideias, como eu falei, tá bem legal aqui, já tá a Uno Master, já a TV Uno Master já compartilhou aqui a nossa live, eu estou preparando aqui, já tem uma turma aqui ligadinha. Mas vamos lá, pessoal. Essa semana, a atleta, né, a famosa atleta Simone Biles, né, americana, de 24 anos, ela era favoritíssima à medalha de ouro na ginástica olímpica, e terminou ela não se sentindo muito bem emocionalmente, todo mundo presenciou, o mundo todo presenciou, e ela, antes de começar a prova, no momento lá da prova, ela desistiu, alegando que não estava bem, que não estava emocionalmente bem, psicologicamente bem. Ela até falou que comentou que estava não se sentindo, não entrando em sintonia com o próprio corpo, né? A mente e o corpo é como se estivesse em espaços diferentes. Ela falou dos próprios monstros, dos próprios demônios que estavam ali, enfrentando os próprios demônios. E isso acendeu a luz para várias reflexões, né? Várias vertentes aí que a gente pode estar refletindo. Como, por exemplo, né, acho que a gente precisa rever tanto a psicologia do esporte, rever como está tratando, como está promovendo a saúde, né, a saúde mental dos seus atletas. Eu falo dos colegas psicólogos, a psicologia do esporte, que é um dos ramos da psicologia, como os espaços esportivos, né, as ligas, as confederações, os comitês desportivos estão analisando, sim, a forma de treinar os seus atletas. Como eu falei, não é só um atleta olímpico, né, no futebol, no vôlei, que são esportes olímpicos, né, mas eu falo de algo mais fora das Olimpíadas, né, como estamos formando os nossos atletas, principalmente quando a gente identifica que aquele garoto, aquela garota, aquela menina tem um potencial aí, né, para ser diferenciado, para fazer daquele esporte uma arte, e uma arte lucrativa. E a gente sabe, né, que para uma pessoa chegar lá no topo, um atleta chegar lá no topo, mexe com toda uma economia. Tem pessoas que estão investindo e ganhando com aquele atleta, além dele mesmo, né? Além dele mesmo poder melhorar a sua vida, principalmente muitos atletas que vieram de comunidades pobres, de baixa renda, de pessoas sacrificadas. E aí, como estamos formando essas pessoas? Por que não só a Simone Biles, né, mas outras atletas também têm aí, eu acho que se colocado frente a muitas vezes a essas vertentes que podemos aqui pontuar. Um caso a se pensar é a forma de treinarmos, né, de treinarmos aquela repetição de exercícios, que é muito mais pautada um sargentismo desde das épocas medievais, que as pessoas eram treinadas de maneira estúpida, né? Estúpidas,
sim, guerreiros, né, príncipes, né, eram treinados para ser altamente rudes, e isso veio historicamente também. A gente vê, quem é mais antigo, a minha avó falava da palmatória, ou seja, para se aprender as pessoas apanhavam, sofriam violência dentro da escola. Imagina para ser um atleta. E isso até hoje, infelizmente, a gente vê aí abusos nos treinamentos, violência psicológica. Eu não falo nem abuso sexual, né? Tem canalhas, aí já é outra história. A gente vê aí treinadores que se aproveitam de meninos aí, abusam sexualmente, mas eu estou falando nem desse extremo aí, que isso deve ser combatido com todo o rigor da lei, claro, com todo o rigor. Mas eu falo dos abusos daquilo que a gente considera trivial, normal, que é aquela coisa. Eu falo normal porque hoje eu vejo nas academias, né? Eu já malhei em academia e as pessoas pagam para levar esporro do professor, do treinador, né? do personal. E o personal pode olhar, pelo menos a grande maioria, né? Não estou dizendo que é 100%. Claro que tem pessoas aí, treinadores educados, mais sensíveis, mais humanos. Mas é meio que uma regra. A gente paga, vai para uma academia, você paga para o cara começar a gritar com você. Bora, 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 deixa de moleza, vamos lá, levanta de novo. Deixa de ser mole, deixa de ser frouxo. E a gente paga essas pessoas para a gente estar sendo pressionado e a gente acha bom. É meio que até uma síndrome de Estocolmo, né? Algo talvez até masoquista aí, de paixão pelo torturador. E claro, isso tem a ver com a cultura, com essa cultura histórica do treinamento rígido. A gente vê na música, né, aqueles professores de piano, né, aquelas professoras sisudas, carrancudas. Como eu falei, não só a rigidez, e quando eu falo a rigidez, até uma severidade, até meio que tirânica, principalmente em atletas de alto nível, né, atletas olímpicos, ginastas, né, que a ginástica precisa de muita técnica, muita repetição, tudo, né? A gente sabe que você a partir da repetição de um comportamento, de uma manobra, de um movimento, você repetindo aquilo ali, o cérebro, né, o cérebro ele vai criando conexões que daqui a pouco aquilo que muitas vezes a gente achava meio que difícil, meio que quase praticamente impossível, com a técnica certa e a repetição desses movimentos, você vai ficando bom naquilo, em qualquer área. A partir dessa repetição, claro, eu estou falando para quem treina para ser um atleta. Isso sendo repetido praticamente todo dia, que é comum, isso é certo. Para você jogar no esporte, no náutico, ou você ser um atleta olímpico, você precisa fazer da sua rotina diária exercícios, treinamentos diário. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho para se chegar a um alto nível de exercício. E claro, a partir dessa repetição, se a pessoa está todo dia, o próprio cérebro, né, ele já estabeleceu aquele tipo de conexão, aquela que a gente chama de sinapse, né, a partir de um movimento, seja um movimento assim, vamos lá, a pessoa começa com um nível mais simples, vamos trazer o vôlei enquanto exemplo, né? A gente começava sacando assim por baixo, aquele saquezinho aí aquele saque de criança mesmo. Depois a gente vai aprendendo já a repetir que é o saque viagem ao fundo do mar, a gente que joga vôlei. E daqui a pouco esse saque começa a ficar viajado mesmo. E a gente começa, a partir da repetição dessa prática, você vai aumentando os graus de dificuldade, de criatividade.
Então, é natural que se precise de muitas repetições, sim, para se criar movimentos, né, se criar estratégias para você ser um desportista, uma pessoa, um atleta, assim, de alto nível. Então, isso precisa ficar claro. Ah, não, mas eu me esforcei muito, né? Claro que também tem a cultura, não só essa cultura, a cultura do treinamento tirânico, mas também hoje tudo é um esforço muito grande. Ai, meu Deus, eu nasci na favela e eu comecei com os pés descalços na areia e não tinha dinheiro para comprar um sapato. Praticamente as histórias se repetem, né? Principalmente quem veio de baixo, quem veio de comunidades mais pobres, geralmente não teve dinheiro, sim, precisou de um esforço, foi reconhecido, deve ter tido um olheiro, mas para se chegar, sabemos, né, que há todo um percurso, mas para se chegar no nível olímpico, em uma Olimpíada, ninguém chega lá descalço. Sim, já chegou, a pessoa passou por treinamentos, ingressou em algum tipo de confederação, de liga, né? Vamos colocar assim, patrocínios. Então todas as pessoas que chegam numa Olimpíada ou vão jogar, né, vão praticar algum tipo de esporte aí, e se ganha e se é famoso, já saiu daquela pobreza. Isso aí é um fato. Então, a cultura meio que histérica, traumática, isso também tem potencializado, né? Tanto que as pessoas choram muito, se emocionam muito quando conseguem ali. Claro, eu estou tentando juntar algumas possibilidades. Como eu falei, essa histeria de que tudo foi muito difícil, tudo foi muito puxado e um sacrifício, e minha vida dá um livro. Pessoal, será? Talvez por esse treinamento mais tirânico, aquilo que era para ser um prazer, porque é prazer, eu pratico, eu jogo ping-pong, já joguei bola, é prazeroso, já joguei torneios, ganhei, perdi, e sempre foi divertido. Claro, tinha colegas meus que ficavam nervosos nos torneios, ficava bravo, eu chorava tudinho, mas claro, sempre achando isso divertido, tanto faz ganhar ou perder. E isso está faltando. Acredito, como eu falei, talvez os espaços desportivos, né, as organizações precisam estar revendo isso. O treinamento como algo prazeroso, como uma prática prazerosa. Poxa, quem gosta de jogar bola, ou sei lá, sim, da ginástica olímpica, ou qualquer tipo de esporte, você vai receber, quem pratica, quem treina muito, se esforça, claro, é exaustivo, é cansativo, mas você receber um dinheiro para passar 8 horas, 6, 8 horas por dia, vamos colocar assim, entre 6 e 8 horas por dia, fazendo o que você gosta, não é tanto esforço. Só que essa cultura do trauma, de muita dedicação, está fazendo que nossos atletas sejam altamente frágeis e se derretam, como a geração Floco de Neve, né? Lindo, belo, mas qualquer coisa se derrete ali, se dissolve todinho em lágrimas, porque tudo foi muito traumático. Será que foi traumático? Como eu falei, o esforço, a repetição faz com que a gente melhore nossos estágios, seja num videogame ou seja numa prática esportiva. Então essa cultura da histeria, de tudo muito intenso, faz também, muitas vezes, pelo menos é uma compreensão minha, claro, pode discordar, pode divergir, aqui é um espaço, faz com que a gente, muitas vezes, em vez de se divertir como as garotas do skate, né, como lá a garotinha lá de 13 anos, também maranhense,
junto com a Filipina lá, a imagem belíssima, né? Eu tava vendo elas, né, várias ali skatistas, brincando, perdendo, caía, se levantava e ria com o próprio tombo. Enquanto, como eu falei, uma Simone Biles, entre outras, muitas vezes não suporta nem a prata. A prata, principalmente para esses tipos de atleta, a Simone Biles, ganhou 6 medalhas em Olimpíadas. 4 de ouro. 4 de ouro. Uma de prata, uma de bronze. Fora mais de 10 medalhas de ouro em outros jogos fora das Olimpíadas, né? Pan-Americano, disso, tal. Então imagina, quem é acostumado a só estar no topo do pódio, número 1. Ela foi muito corajosa, né? Ela foi muito corajosa em desistir. Será que foi coragem? Ou realmente, talvez, a falta de coragem de encarar uma adversária que pudesse errar menos do que ela? Porque a gente sabe que no esporte, né, principalmente esportes olímpicos, ganha quem erra menos, não quem é melhor. E não existe pessoas imbatíveis. Então a gente precisa rever, como eu falei, a forma de treinar, desse abuso, dessa violência psicológica. Podemos, sim, estimular, sim, isso passar para, inclusive, o atleta. Não, é um esforço, é cansativo, se cansar a gente para, a gente precisa, mas também que venha junto com algo prazeroso. Quando a gente compreende que aquilo ali, poxa, não é eu só vou ser feliz quando ganhar o ouro. Só vou ser feliz quando chegar no cume do Everest. Não, o próprio percurso, ele deve se tornar prazeroso. Como eu falei, a pessoa vai estar ganhando ali um salário, né? Quem já foi pobrezinho, quem já teve essas dificuldades, quando chega numa liga desportiva, quando chega numa seleção, seja lá de qualquer área esportiva aí, quando chega ali, a pessoa já está no outro nível. A pessoa já está ali recebendo, como eu falei, recebendo até uma grana legal muitas vezes para treinar. Não é recebendo para passar o dia todinho no hospital, trabalhando como enfermeiros, como médicos, como pessoas de enfermagem. Não é recebendo para passar um dia no shopping, né, como atendendo todo tipo de gente mal educada. É recebendo para estar treinando. E mesmo assim, parece que aquilo ali, e muitas vezes como eu falei, muitas vezes por conta dessa violência, desses abusos, que aquilo ali é algo sacrificante. Se a gente mudar, quando eu falo a gente enquanto cultura, as entidades desportivas, mudar essa forma, rever essa forma de treinamento, essa forma estúpida, medieval. Isso, nem o Exército, nem as Forças Armadas, hoje já há qualificação, sim, para que se treine, né, que se treine determinados exercícios, mas sem assédio moral, sem estupidez, sem brutalidade, sem violência. Só que nos esportes, isso está cada vez sendo mais praticado. Vamos lembrar aqui os grandes treinadores aqui do Brasil de futebol. Pode olhar, os melhores, os midiáticos, né, os mais que estão mais na mídia, pode ver que são pessoas chatas, são pessoas exigentes, não, de personalidade forte, não, são pessoas estúpidas. Então lá, na mídia, fulano de tal é muito bom, tal. Os maiores treinadores são pessoas rígidas,
Pessoas que eu considero, pelo menos na minha compreensão, ultrapassadas no trato humano. Isso que tem feito com que atletas aí estejam nervosos, tensos na hora dos jogos. Claro que vem também com a cultura do narcisismo. Até aí eu vou um pouquinho para os psicólogos do esporte, né? Para a área da psicologia do esporte. Talvez precise preparar aquele atleta para lidar principalmente com o não ganhar nem o primeiro nem o segundo. Sim, se ele tem capacidade de ganhar, sim, tem. Mas precisa saber, mas ele foi tão sofrido, como eu falei, sofri demais, meu percurso foi muito grande para chegar até aqui. Todos os atletas dos outros países, só o seu sofrimento que foi grande, ou todos os atletas que estão ali tiveram que treinar muito, se destacar bastante. Então, não é privilégio só de um. Todos os atletas. Quem joga num time de futebol, mesmo que seja um time da terceira divisão, da segunda divisão, tem que treinar, tem que repetir aquilo ali, tem que ter uma alimentação balanceada. Não pode comer tudo, não pode tomar todas. Tem que ter uma certa disciplina. Agora, é claro que isso vem associado a algo bom, prazeroso, o próprio treino. O treino é uma forma de comunhão, é uma forma de interação, é uma forma de superação. E claro, tem todo um aparato, né, para os atletas de alta performance. Vamos lá, vamos conversar aqui com a turma, né? Já tem um monte de gente aqui ligadinhos conosco. Jeane Souza, boa noite, minha amiga Jeane Souza. Kate Dias, boa noite também, Kate Dias de Goiânia. Guga Santos, né, meu amigo Gustavo, aí de Maranguape, né? Um abraço, Eduardo, você sempre esclarecendo e trazendo conhecimento de uma forma acessível a todos. Parabéns. Valeu, Guga. Meu amigo e também psicólogo Flávio Souza, boa noite. Boa noite, Flávio. Flávio também que é gerente aí do NASA. Luciene Santana, boa noite. Esse tema é ótimo. Obrigado, Luciene. Flaviane Felipe, boa noite. Muito bom suas lives. Sempre trazendo assuntos pertinentes em vários aspectos. Obrigado, Flaviane. Sandro Maia, meu amigo e mestre da guitarra aí, Sandro Maia. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Sandro. Jaciara do Nascimento, boa noite. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, ó, o Guga está lembrando aqui, nossa live, viu? Sim, Guga, vamos fazer. Eu também toco, né? Também sou guitarrista. Aí, então vamos fazer uma live aí bem legal. A gente tá vendo se planeja uma live, um tributo à Asa de Águia, relembrando os nossos carnavais aí, hein, Guga? Mas voltando, pessoal. Se tiverem perguntas, pode mandar aqui pra gente. Eu leio as perguntas, a gente vai refletir e também tiver comentários diante desse assunto, né, sobre a saúde mental dos atletas de alta performance, também pode fazer o seu comentário aqui conosco, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. A cultura tirânica, né, meio que sargentista. Quando eu falo sargentista, é daquela coisa mais antiga mesmo ali, meio... Eu me lembro, tem um amigo lá de Rio Doce, né, Antônio Júnior, também, inclusive Júnior, ele sempre participa aqui com a gente da live, sempre traz aqui questões. Eu me lembro, eu tinha o quê? 18, 19 anos, a gente tem mais ou menos a mesma idade, e Júnior estava no quartel, estava no Exército, acho que era no 7º GAC, aqui em Ouro Preto, Olinda. E final de semana, acho que era na sexta-feira, o telefone lá de casa tocou. O telefone toca. Fiz, opa, tudo bom? Alô? Aí era Júnior. Fiz, e aí, Júnior, tudo bom? Oi, sou eu, Eduardo. Júnior aqui, daqui da rua. Eu fiz, ô, Júnior, o que foi que houve?
Eduardo, vai lá em casa, tu pode avisar a minha mãe, porque eu não quero ligar para casa não, que eu tô no quartel esse final de semana, eu vou passar o final de semana preso no quartel. Fiz, o que foi que houve? Não, a gente estava num treinamento no meio da mata, mataram um coelho, mataram, e pegaram o rim do coelho, o sargento pegou, botou na minha boca, não queria comer, e abriu minha boca e colocou dentro, e ainda fez eu mastigar o rim do coelho. Quando me soltaram, eu dei um murro nele. Aí ele, poxa, foi. Mas era assim o treinamento. Ou seja, pegou um animal, forçou o cara a comer ali o rim cru, né, do coelho, mas claro, terminou ele não suportando ali e terminou até dando um murro no sargento, aí passou o final de semana preso. Mas para você ver que há esses tipos de violência, de abuso em várias áreas, sim, que se ensina, que se treina. Inclusive, como eu falei, desde a palmatória, na área educacional. Se você olhar, o narcisismo também, né, como eu falei, as pessoas, os atletas estão se preparando, estão sendo preparados para serem semideuses, são endeusados, sim, fica essa pressão, muitas vezes, não sei, de repente patrocinadores, mas muito mais da cultura, essa cultura da alta performance, do treino extenuante, exaustivo. E você vai ser o ouro, primeiro lugar. E claro, e por ganhar, trazendo esse exemplo aí da Simone Biles, ela se acostumou a ganhar, sempre. Mas esqueceram de falar para ela, como esqueceram de falar para vários outros artistas, que nós não somos imbatíveis. Que vêm outras pessoas e que também treinam, e que também merecem ganhar. E não tem problema se eu não for ouro, prata ou bronze. Só em estar numa Olimpíada, só em estar já é um espaço, sim, de comunhão, de confraternização universal, de festa. Festa entre os povos, principalmente no momento que a gente está vivendo com tantas guerras polarizadas aí. Quando eu falo não só guerras literais, né, literalmente como a guerra da Síria, entre palestinos e israelenses, entre outros. Mas as pessoas aí se matando, se enfrentando, não se suportando. Então está na hora, sim, de prepararmos nossos atletas para perder. O preparo para ganhar já está já está demais, está exagerado. A gente está criando semideuses narcísicos. Se você olhar, vamos pensar aqui no futebol, eu gosto sempre de trazer para o futebol. O maior ídolo do futebol brasileiro hoje, né, a pessoa de o maior atleta, o maior, que está mais na mídia, que todo mundo segue, é uma pessoa que agride, que não suporta pequenas frustrações, que está sempre envolvido em escândalos onde envolve agressões, violência, intolerância. O cara é rico. Bonito? Não, nem tanto, mas aí o dinheiro que ele tem deixa ele bonito. Mas está aí. Entre outros e outros, né, que não suportam pequenas contrariedades. A gente vê histórico aí de atletas que cometem violência contra a mulher, contra a esposa dentro de casa. Trazendo um pouquinho do pensamento do Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Paulo Freire. Tem mais gente aqui conosco, aí, meu amigo Alex, né, Joaquim de Santana, boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Ele botou aqui, tudo bem, Alex? Pode mandar suas perguntas.
Então, amigos, a gente precisa rever, a gente precisa, claro, acolher essas pessoas, preparar nossos atletas para brilharem, mas também saber que o seu brilho não é único. Que o esporte, inclusive, para a gente vencer, a gente precisa de um oponente. A gente precisa de pessoas competindo conosco. E é muito legal. E a competição é uma confraternização. Não tem tanto motivo, né? Pelo menos na minha compreensão. Mas é porque, volto a dizer, minha história foi longa, foi muito sacrifício, como todos, como qualquer emprego, qualquer serviço. Isso precisa ser passado, sim, para os atletas, que aquilo ali não é o limite, você chegando ali, você não é um deus da mitologia grega. É dentro do limite humano, como eu falei, a repetição, os behavioristas, os teóricos cognitivos e comportamentais sabem que a repetição faz com que a gente fique bom naquilo que a gente repete no dia a dia. E vai ficar bom e vai começar a ficar além de bom. Então, ninguém é atleta da noite para o dia. Sim, pode ter uma habilidade, a gente identifica desde pequeno. Mas para chegar lá, vai precisar de treinar, como eu falei, desses aspectos, disciplina, ética. Talvez a gente precise discutir mais a ética entre os profissionais, treinadores, psicólogos desportivos, do esporte. A ética entre a competição, como é que está a cabeça desse atleta em relação ao rival. E principalmente ter essa consciência. Epicteto é bem interessante. Você pode botar aí no YouTube A Arte de Viver, que é um livro do filósofo estoico Epicteto. É uma tradução de Sharon Label e fala justamente isso, que cada um de nós tem a sua função. Ele fala, inclusive, sobre esse sonho. Se você deseja ser um medalhista olímpico, primeiro analise as possibilidades. O que é preciso fazer para ser um medalhista olímpico ou apenas ir numa Olimpíada? Mas vamos lá, um medalhista. O Epicteto ele fala isso na Arte de Viver, que, em primeiro lugar, você precisa ter um físico compatível com aquela modalidade. Por exemplo, na ginástica olímpica, um cara como o Michael Phelps, ou como o Gustavo Borges, ou como os jogadores de vôlei, não renderiam nada, iam passar vergonha e vice-versa. E, por exemplo, um Diego Hipólito não daria certo jogando vôlei ou basquete. Então, cada um precisa, cada atleta precisa ter um corpo condizente para se lutar sumô. Você precisa ter um corpo mais obeso. Diferentemente, quem precisa, um jockey que não pode ser grande, não pode ser muito pesado. Então, quando a gente tem essa consciência de que para eu ser um medalhista olímpico, eu preciso ter um corpo condizente com aquele tipo de esporte. Eu preciso ter a consciência que eu vou precisar treinar diariamente, exaustivamente, ter um treinador me lembrando as coisas, vou precisar equilibrar de um acompanhamento nutricional, de um acompanhamento psicológico, de muita disciplina, de estudo, sim, de ir além daquilo que eu imagino que já saiba e ter consciência que chegando lá ainda eu corro o risco de tropeçar, de torcer o pé,
de cair, de quebrar um braço e de outra pessoa me vencer. Epicteto, ele fala, cita mais ou menos esses exemplos. Se mesmo assim, eu avaliando todas essas questões, mesmo assim eu digo, não, mesmo com todos esses riscos, eu vou, vale a pena, então vá. Epicteto fala isso em A Arte de Viver. Quer ser um medalhista olímpico? Examine todas essas possibilidades, inclusive de você cair com a cara no chão durante a prova. Se você avaliou que há essas possibilidades, se é possível acontecer, e você mesmo assim diz, não, vou encarar, e vá. Vá mesmo. Sempre lembrando, para ser bom em qualquer coisa, precisa muitas vezes de anos de treinamento. Anos de aprimoramento, de dedicação, de estudo. Em qualquer situação, seja como cozinheiro, seja como motorista, como psicólogo, como atleta, vai precisar de um esforço e de muita prática, muito aprendizado para você se tornar bom no que você faz. Continuando aqui, vamos lá, pessoal. Mas, pessoal, bacana aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Meu amigo, tudo bem? Sandro Maia botou, precisamos entender que temos cada um limite físico, emocional e, logicamente, também mental. Isso aí. Bacana, Sandro, bacana. Seu comentário sempre, suas reflexões são muito boas. Então, pessoal, espero que a gente tenha refletido um pouco. Agradeço a TV Unomaster que está aqui transmitindo, né, a nossa live. São exatamente 8 horas e 12 minutos desta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Que a gente possa, sim, rever como nós treinamos os nossos atletas. Como essa relação, uma relação tirânica ainda, uma relação abusiva, violenta, que a gente possa, inclusive revejam, até vou dar um toque aqui para os colegas profissionais de educação física, peguem mais leve. Eu acho que não pega, já foi essa coisa de estar gritando, estar dando esporro no outro, bora, levanta, bora, deixa de ser mole. Eu acredito, claro, a humanidade está evoluindo, está se tornando mais prudente, mais sensata. Então, larga um pouquinho disso, mude a forma. Todos nós precisamos transformar essa cultura tirânica, essa cultura abusiva, violenta de ensinar. Todos nós, todas as áreas que envolvem, sim, a educação desportiva, o treinamento. Está na hora de a gente rever nossas condutas. Tá certo, pessoal? Antes de encerrar aqui, deixa eu ver quem está com a gente. Eu gosto sempre de falar o nome das pessoas que interagiram aqui conosco, né, que tiveram um tempinho aqui. Então vamos lá. Quem mais esteve aqui com a gente? Antes de encerrar. O computador aqui chega um pouco lento para mim, viu, pessoal? Opa. Vamos lá, tá chegando.
Ah, tem uma turma grande aqui. Vamos lá, chegou. Antes de me despedir, vamos lá, meu amigo Sandro Maia já mandou aqui um alô, Luiz Carlos dos Santos, Alex Joaquim de Santana, Jaciara do Nascimento, meu amigo Neto, Sebastião Neto, quem mais? Meu amigo Flávio Souza, grande psicólogo, Solange Barbosa, a esposa aí do Luiz Carlos, meu amigo Antônio Carlos Lima, o Major da Rádio Goiana FM. Lembrando, pessoal, que também sexta-feira estaremos na Rádio Goiana. Ana Cristina Santana, minha amiga Aninha. Meu amigo Jorge Cavalcante, grande Jorjão, também compositor. Um abraço para você, a família toda aí. Kate Dias, Claudiana Albuquerque, que também faz parte da nossa produção. Jeane Souza, Walter Ventura, né, também grande músico. Silva Rei, né, também botou aqui. Renatinha. Flor, né, botou aqui, Luciene Santana, Ângela Seabra. Pessoal, muito obrigado, né? Se eu não falei o nome de alguém ainda é porque não chegou aqui ainda para mim. Mas lembrando, pessoal, quem puder compartilhar, quem puder marcar um amigo aí, se você achar que esse momento valeu a pena aqui, foi reflexivo. Claro que tem muito assunto para a gente falar ainda sobre como estamos produzindo nossos atletas, mas você não botou aqui, ó, só para constar, mais uma vez, ótimo tema, parabéns, obrigado. Eduardo Jorge também botou aqui, boa noite, meu amigo. Walter Ventura botou também aqui um boa noite pra gente, obrigado, Walter. Turma boa, turma da música aí, turma da psicologia. Então, pessoal, preparem não só seus atletas, nossos atletas, mas nossos filhos, para sermos humanos. Pessoas, como o Sandro falou aí, que têm limites e não sermos semideuses. Estamos acostumados a endeusar essas estrelas, sim, essas pessoas que têm habilidade, que têm talento e treinamento. Antes de terminar, eu estava vendo uma entrevista com o maior cestinha do Brasil, que é ainda Oscar Schmidt, né, irmão do Tadeu Schmidt. Oscar, ele participou de 5 Olimpíadas, né, foram 20 anos na seleção brasileira de basquete. E Oscar, ele tinha o apelido de Mão Santa. Ele era chamado, ainda até hoje, Oscar o Mão Santa. Por quê? Oscar, ele acertava arremessos de 3 pontos. Quem entende um pouquinho de basquete, sabe que o arremesso de 3 pontos é aquele que é fora da área ali, fora daquele garrafão. Você arremessou de fora, são 3 pontos. Arremessou dentro do garrafão, são 2 pontos. E Oscar ficou... Tudo que tinha lá de fora mesmo ali, ele... Cesta, arremessava cesta. Era muito difícil Oscar perder uma cesta de fora da área do garrafão, de 3 pontos. Por isso que ele era chamado de Mão Santa. E ele falando, né? Oscar, você aí que era o Mão Santa, como é que essa mão é santa mesmo? Um repórter perguntando a ele, ele disse, não. Mão Santa é o apelido que vocês colocaram. Eu tenho mão treinada. Oscar falou isso, eu tenho mão treinada. Oscar, ele terminava os treinos da seleção brasileira, ele ainda ficava, o pessoal ia para casa e ele ficava por conta própria depois dos treinos. Ele ficava lá e fazia 1000 arremessos antes de ir para casa, mais 1000 arremessos após os treinos antes de ir para casa. Desses 1000 arremessos, ele tinha como meta só poder errar 100, ou seja, de 10, 1. E ele fazia isso, imagina, quase que diariamente. Ele fazia com prazer. Então, Mão Santa, nada, mão treinada. Achei bem interessante essa história de Oscar, só para vocês terem ideia. Que nada, né, ninguém nasce com um dom, a gente nasce com um corpo compatível, né, com o desenvolvimento físico
mais ou menos ali que dá para praticar aquele tipo de esporte, dependendo do tamanho, altura, peso e prática cultural, mas a gente treinando, né, que é o trabalho do desportista, é treinar. Então, se tem esforço, como eu falei, esforço repetitivo, mas também tem acompanhamentos médicos, psicológicos, nutricionais, entre outros profissionais da educação física, treinador, tudo. Então, quando a gente vê de repente aí, né, antes de encerrar, alguém sofrendo ali, ou porque não ganhou, porque não ganhou aquela medalha, ou porque ganhou. Então, tem muito mais a ver, como eu falei, com essa cultura da histeria, do espalhafato, do que realmente com um sofrimento, tirando o treinamento tirânico, tá certo, pessoal? Meu amigo Adalberto Júnior também botou aqui, boa noite. Vamos lá, a gente está encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Lembrando que é um espaço não de verdades absolutas, de certezas ou de supostos saberes, mas que é um espaço de reflexão, de debate, que a gente possa, a partir daqui, como dizia Albert Einstein, que a gente possa abrir a nossa mente. E uma mente, quando se abre, jamais ela retorna ao seu tamanho original. Que todos nós possamos sair daqui, sim, eu acho que mais reflexivos pelo menos, tá certo, pessoal? Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos da TV Unomaster, muito obrigado pela parceria. Um abraço a todos aí da Mata Sul, aqui de Pernambuco, também aí a TV Unomaster, muita gente de Alagoas aí, do litoral norte de Alagoas, também ligadinho. Um abraço, meu amigo Lulica dos Palmares. Um abraço a todos. Valeu. Fui psicologando com Eduardo Jorge. Tchau, tchau.